Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso preparatório para a primeira fase do Exame da Ordem. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Thierry Cotinda e eu sou seu professor de Direito Administrativo. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Esse tema ele é dividido em 5 aulas. Pessoal, é um tema muito amplo que cai demais no Exame da Ordem. E é um tema muito simples, na verdade. Algumas pessoas elas falam, intervenção de Estado na propriedade é difícil, professor. Olha, não. É um tema muito simples. Aliás, eu já falei com vocês em outras aulas, assim, direito administrativo, ele é uma disciplina autônoma. Quanto a isso, ninguém discute. A questão é, o direito administrativo é a disciplina do direito do Estado para que a administração pública possa regular as suas relações com ela mesma, com a própria administração pública, ou com os particulares. Só que as relações civis, as relações jurídicas, elas já são reguladas por outros ramos do direito. No direito dos contratos, você tem o equivalente a obrigações e contratos no direito civil. No direito administrativo, são licitações e contratos. No direito civil, você tem direitos sociais. No direito administrativo, é intervenção do Estado na propriedade. Você pode ter direito do trabalho. Para o direito administrativo, é o tema dos agentes públicos. Direito administrativo é uma disciplina autônoma, mas é uma disciplina, é um ramo do direito que flerta com outras disciplinas. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês agora não é nenhuma novidade, não é nenhum bicho de 7 cabeças, são conteúdos que vocês já têm lá das aulas de direito civil, certo? E por falar nisso, como nós vamos falar de propriedade, posse, conceitos que são próprios do direito civil, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, resgata lá nas aulas de Direito Civil, com a professora de Direito Civil, com o professor de Direito Civil, dá uma olhada no caderno, nas suas anotações. No material que eu montei para vocês, eu coloquei alguns conceitos. Claro, resumidamente, eu sou professor de Direito Administrativo, não sou professor de Direito Civil, nem vou arriscar, tentar dar uma aula de Direito Civil para vocês. Eu estou aqui para falar de Direito Administrativo. Mas qualquer dúvida, dá uma olhada no material, está disponível aí no site para download. Então, dá uma olhada lá, baixa o material, tem todos os conceitos, as definições, vocês não precisam fazer uma anotação sequer. Todo o material foi feito com muito carinho para vocês aí pensando na sua aprovação no Exame da Ordem. Pessoal, propriedade, ela possui 3 grandes características que podem ser objeto de intervenção estatal. O primeiro que eu quero tratar com vocês é o caráter perpétuo. O caráter perpétuo assegura ao proprietário a faculdade de exercer o direito de propriedade quando ele quiser. O que isso significa? Que você, proprietário de um imóvel, não precisa constantemente exercer o seu direito de propriedade. Uma vez que você é declarado proprietário, que você tem um registro de propriedade anotado na matrícula do imóvel, que fica arquivada lá no cartório de registro de imóveis, você é o proprietário para sempre. Para sempre. Até que você aliene para outra pessoa ou, infelizmente, venha morrer e os seus herdeiros venham a herdar essa propriedade. Mas enquanto você estiver vivo e não vender, a propriedade ela é sua. É um direito, alguns autores falam que é um direito sem validade. Por quê? Porque a propriedade não vence. Você pode ser proprietário de um imóvel a vida inteira, nunca ter pisado nesse imóvel e ainda assim continuar sendo o proprietário dela. Só tem um detalhe. Tem uma parcela da doutrina, uma doutrina mais contemporânea, que ela não gosta dessa expressão direito sem validade, que a propriedade não vence. Porque existe um instituto da prescrição aquisitiva da propriedade. A propriedade ela se perde pela sua prescrição, que é o caso da usucapião. Então, alguns autores eles falam assim, se ocorre a prescrição do direito de propriedade, não pode ser um direito sem validade. Pessoal, isso é uma discussão lá do direito civil. Para o direito administrativo, quando a gente fala em caráter perpétuo, eu quero que vocês se lembrem do seguinte, o direito de propriedade ele não vence, certo? Seguindo, caráter exclusivo da propriedade. Assegura ao proprietário o exercício do direito de propriedade sem oposição de terceiros. Trata-se de um direito de oponibilidade erga omnes.
Quando você adquire uma propriedade, você pega a escritura pública de compra e venda, leva até o cartório de registro de imóveis e anota a aquisição da propriedade na matrícula. Por que é que você faz isso? Porque a matrícula imobiliária é um documento público. Fica arquivado lá no cartório de registro de imóveis, mas quem quiser ter acesso tem. Por quê? Porque esta é a publicidade da aquisição da propriedade, a publicidade de quem é o proprietário. Então, uma vez que é público, todas as pessoas, elas respeitam a sua propriedade, porque a propriedade é sua. Onde está escrito? Lá na matrícula do imóvel, que fica lá arquivada no cartório de registro de imóveis, certo? O caráter exclusivo da propriedade é o caráter que lhe permite fazer o que você quiser. É o caráter que lhe permite exercer o seu direito de propriedade sozinho. Você não depende de ninguém para exercer o seu direito de propriedade, porque a propriedade já é sua. Está escrita lá no cartório de registro de imóveis, certo? E o último caráter é o caráter absoluto, que assegura liberdade para a fruição do bem. Você pode fazer o que você quiser com a sua casa, com o seu apartamento. Você pode alienar, você pode doar, você pode queimar, você pode fazer o que você quiser. Desde que, é claro, você dê cumprimento à função social da propriedade prevista lá na Constituição. Certo? Pessoal, as formas de intervenção do Estado na propriedade podem recair sobre esses três caráteres. E existem duas modalidades de intervenção do Estado na propriedade. A primeira é a supressiva. É aquela que suprime o direito de propriedade. Essa é a modalidade mais intensa. Por quê? Porque nessa forma de intervenção, né, estatal na propriedade privada, o Estado toma a propriedade para si. Você, particular, perde a propriedade, perde o direito de propriedade. Aqui já não é nenhuma novidade para você que está estudando. Isso aqui é o quê? Desapropriação. Mas existem outras modalidades de intervenção, que são as intervenções repressivas, que ocorre quando o Estado impõe restrições e condicionamentos ao uso da propriedade. Pessoal, quais são as hipóteses de intervenções repressivas? Limitação administrativa, servidão administrativa, ocupação temporária, tombamento, requisição de... Pessoal, é muito simples. Vamos ter 2 aulas só para tratar das repressivas. Hoje nós vamos iniciar o nosso papo sobre intervenção supressiva. Eu quero apresentar para vocês as espécies de desapropriação. Existe a desapropriação especial comum, que eu vou falar em linhas gerais o que é hoje com vocês. Na próxima aula nós tratamos do procedimento, as fases, fase declaratória, fase executiva. Hoje eu só vou comentar o que é. Mas hoje nós já vamos entrar em detalhes sobre desapropriação especial urbana, desapropriação especial rural e a desapropriação com fisco. Teremos uma aula só para falar sobre a desapropriação indireta e a desapropriação civil, também chamada de desapropriação judicial. Nós não vamos estudar aqui na disciplina de Direito Administrativo. Por quê? Porque esse é um tema próprio do direito civil. Tem previsão lá no Código Civil, no artigo 1228. Por ser um instituto próprio do direito civil, é oportuno que vocês aprendam, né, e estudam desapropriação judicial lá nas aulas de direito civil. Combinado? Então, pessoal, essa aqui nós não vamos tratar. Eu só coloquei aqui no material para você falar: ah, o professor esqueceu que existe aquela desapropriação prevista lá no Código Civil. Pessoal, não é que eu esqueci. É que isso aqui é um tema que não é próprio do direito administrativo. Pessoal, desapropriação comum. Artigo 5º, inciso 24, diz: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou ainda por interesse social. Presta atenção, para tudo, larga caneta, larga lápis, larga o caderno, olha para a tela. Se você só está escutando essa aula, para tudo que você está fazendo, fecha os olhos então e entenda uma coisa: mediante justa e prévia indenização. Não existe desapropriação comum por necessidade, utilidade ou interesse social sem prévia e justa indenização. E é sempre paga em dinheiro.
Desapropriação comum é sempre paga em dinheiro, de forma prévia e justa. Professor, mas eu tô lendo aí na tela, tô lendo aqui no meu no Vademecum, na Constituição, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Sabe quais são essas ressalvas? Essas ressalvas são da desapropriação especial urbana, desapropriação especial rural e a desapropriação com fisco. Desapropriação como regra, desapropriação comum, a modalidade ordinária, a comum, né? O arroz com feijão da desapropriação é o quê? Necessidade, utilidade ou interesse social, sempre mediante justa e prévia indenização paga em dinheiro. Pessoal, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública, ela é regulada pelo Decreto-Lei 3365 de 41. Pessoal, é um decreto bem velhinho. Nós precisamos fazer sempre interpretações constitucionais de tudo aquilo que for anterior à Constituição de 88. E elas são feitas como regra para que o imóvel desapropriado seja utilizado pela própria administração pública. Já a desapropriação por interesse social, ela se faz para que o imóvel, o bem ou direito que é desapropriado, venha cumprir com a sua função social. Coloquei novamente aqui para vocês o material, para que não reste nenhuma dúvida. Em qualquer caso, há direito de indenização prévia ao proprietário em dinheiro e de forma justa. Como que isso é calculado? O valor do mercado mais todas as despesas que decorrerem da desapropriação. Professor, me dá um exemplo. O município desapropria a sua casa. Fala, aqui onde você mora, aqui nessa casa, seria um lugar perfeito para a gente montar um postinho de saúde. Tem a área adequada, tudo que nós precisamos para ter um postinho de saúde aqui para vacinar as criancinhas. Você vai ter que sair da sua casa. Você recebe uma indenização pelo valor do mercado, o valor do imóvel. Mas você vai fazer a sua mudança. Todas as despesas com mudança que você vai ter, elas se incluem no valor da indenização. Tudo que você tiver de despesa que decorra da desapropriação, você pode cobrar do Estado e você vai receber de forma prévia e justa. Se for um comércio, a modificação, alteração da sede, despesas com mudança, preciso fazer um novo cartão de visita. Por quê? Você pode cobrar isso do Estado, porque é uma despesa que decorre da desapropriação. Combinado? Pessoal, seguindo, desapropriação especial urbana. Esse aqui é um tema muito bom, tá? Ele é um tema simples, mas que é fácil da banca examinadora ela criar certos... trocar uma palavrinha ou outra, querer fazer uma pegadinha para te confundir. Não vamos cair nessa, tá, pessoal? Desapropriação especial urbana, ela tem previsão na Constituição. Está prevista lá no artigo 182 da Constituição, na parte em que a Carta Magna fala da política urbana. É regulamentada pelo Estatuto da Cidade, e aqui eu já quero entrar em um detalhe com vocês. Se você está estudando por algum manual para o exame da ordem, um manual para concurso público, tem muitos bons por aí, você vai ler o seguinte: a competência para realizar a desapropriação especial urbana é dos municípios. Correto. Mas se tiver escrito assim, qualquer município pode realizar a desapropriação especial urbana. Opa, daí tá errado. Por quê? Só pode executar esse tipo de desapropriação os municípios que tenham plano diretor e, mais ainda, uma lei específica. Por que isso? Vamos por partes. Por que o plano diretor? Plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Plano diretor é o principal documento, a principal lei que um município pode ter, porque ele define tudo sobre esse município. Passar aqui, eu coloquei aqui no material para vocês a redação da lei, para que você veja que propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências e fundamentos da ordenação da cidade expressas aonde? No plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia indenização em dinheiro. Aqui, desapropriação de imóveis urbanos
prévia e mediante justa indenização em dinheiro. Agora, olha só. É facultado ao Poder Público Municipal. Facultado. O Poder Público Municipal ele não tem um dever aqui propriamente dito. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída onde? No plano diretor. Exigir nos termos da lei federal, Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento. O que seria o adequado aproveitamento? Cumprimento da função social da propriedade. Então, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída onde? No plano diretor, exigir nos termos da lei que o proprietário cumpra com a função social da propriedade sob pena do quê? Desapropriação. E essa desapropriação aqui ela é diferente. Diferente por quê? Enquanto o parágrafo 3º está dizendo assim, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, aqui eu estou me referindo à desapropriação comum. Quando eu estou falando que o proprietário de um bem imóvel situado em uma área urbana não cumpre com a sua função social, ele vai sofrer uma pena. Se ele vai sofrer uma pena, ele está sofrendo uma sanção. No caso de uma desapropriação especial urbana, né, uma desapropriação sanção, o pagamento vai ser feito com títulos da dívida pública, de emissão previamente tratada pelo Senado, Agora, olha só que detalhe. Com resgate, no prazo de até 10 anos. Pode ser, então, que demore o quê? 10 anos para que o proprietário receba essa indenização. Professor, a Constituição não estava falando mediante prévia e justa indenização em dinheiro? Sim, mas aquilo se aplica para desapropriação comum. Desapropriação especial, urbana, que visa punir o proprietário que não cumpre com a sua função social, né, o proprietário de um imóvel que não cumpre com a sua função social, ele vai sofrer essa desapropriação, vai receber a indenização em títulos da dívida pública, resgatáveis, né, em um prazo de até 10 anos. E mais um detalhe, né, como por se tratar de uma sanção, não é cabível nenhum tipo de compensação tributária. Né? A pessoa ela vai ficar lá 10 anos segurando esses títulos da dívida pública. Pessoal, procedimento da desapropriação especial urbana. Bem simples. Primeira fase é uma fase de notificação. O poder público notifica o proprietário para que ele faça o quê? Cumpra com a função social. Como que ele pode fazer isso? Mediante parcelamento, edificação ou utilização do imóvel. O proprietário é intimado para fazer o quê? Dar cumprimento à função social. Diz assim, lei municipal específica para incluir para específico no plano diretor, determinar o parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar condições e prazos para a implementação da referida obrigação. Aqui, só um detalhe. Os prazos eles são definidos na lei específica, combinado? Formas de notificação por funcionário do órgão, né, como um oficial de justiça, ele vai te levar a notificação, e se ele não te encontrar, faça a notificação por edital, após frustradas 3 tentativas, certo? Notificação é muito simples. Como que o particular ele poderia ser notificado? Por um oficial, né, um servidor do próprio órgão ou por edital. Pessoal, isso é simples. Agora, o que eu falei do prazo com vocês ali, já estava querendo me antecipar. E agora nós vamos tratar disso aqui. Esses prazos de notificação, eles funcionam da seguinte forma. O artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade, ela vai falar o seguinte.
1 ano ou mais para apresentar o projeto, e da apresentação do projeto, 2 anos ou mais para iniciar as obras. A lei ela não fala ou mais. Ela estabelece assim: os prazos a que se refere o caput, nós acabamos de ler, para parcelar o solo, utilizar o solo, né, fazer edificações, é de 1 ano. A partir da notificação, não poderão ser inferiores. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a 1 ano a partir da notificação para que seja protocolado o projeto. Protocolado o projeto, 2 anos, né, a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras. Então, se você for notificado hoje, você tem 1 ano para apresentar o projeto. Prazo mínimo de 1 ano para apresentar o projeto. Aprovado o projeto, 2 anos para iniciar as obras. Pessoal, a lei ela foi muito razoável, né, com esses prazos. Por quê? Porque para iniciar as obras você precisa de dinheiro. Não é todo mundo que tem dinheiro na poupança para pegar aquele seu latifúndio urbano e edificar, parcelar, né, apresentar o projeto, depois já iniciar as obras. Então a lei ela foi muito razoável nesse ponto. 1 ano para apresentar um projeto, até porque um projeto arquitetônico ele não se faz do dia para a noite, e depois 2 anos da aprovação do projeto para iniciar as obras. Cuidado, a lei ela estabelece prazos mínimos. Tem muito manual aí, preparatório para concurso, preparatório para o exame da ordem, que diz: o prazo é de 1 ano para apresentar o projeto e 2 anos para construir. Pessoal, são prazos mínimos, e é aqui que pode cair uma pegadinha na sua prova. O artigo 5º, parágrafo 4 diz: os prazos a que se refere o caput para dar a função social da propriedade não poderão ser inferiores, mas eles podem ser superiores. Pode ser que o proprietário ele seja intimado para apresentar o projeto no prazo do quê? 2 anos. Aprovado o projeto, ele pode ter um prazo de 5 anos. A lei estabeleceu prazos mínimos. Ela não estabelece prazo máximo. Então, se isso cair na sua prova, cuidado, porque pode ser uma pegadinha da banca examinadora. Pessoal, existe um prazo de exceção, que se refere a grandes empreendimentos. O parágrafo 5º do artigo 5º do Estatuto da Cidade já coloca assim: em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica, lembrando que lei específica não é lei complementar, é lei específica, a que se refere o caput, poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o proprietário que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Pensa assim: existe uma grande área no centro da cidade. O proprietário ele é notificado para cumprir com a função social e ele fala: combinado, eu vou construir um shopping. O shopping ele não fica pronto do dia para a noite. A lei municipal específica, ela pode estabelecer prazos para que sejam concluídas etapas, né, do empreendimento. Porque não seria razoável se estabelecer de outra forma. Combinado? Pessoal, segunda fase. Segunda fase é muito simples. Segunda fase é onde eles podem querer colocar pegadinha. E olha, vai ser pegadinha boba, porque é um tema muito fácil. Segunda fase é a fase executiva, chamada executiva por parcela da doutrina. Primeira fase é a notificação. Ei, você que não está utilizando esse bem imóvel aqui situado numa área urbana, cumpriu com a função social. Decorrido 1 ano, digamos que o prazo da notificação seja de 1 ano, e o proprietário não fez nada? Não fez nada? Então vamos para a próxima fase. IPTU progressivo. Mantém-se a base de cálculo, aumentando a alíquota por até 5 anos. Existem regrinhas, tá? O IPTU progressivo ele é uma sanção nesse caso, porque você vai cobrar mais IPTU de quem não está cumprindo com a função social. Então qual que é a regra? Se eu estou punindo, né, aquele que não cumpre a função social, primeira regra é o quê? Não posso conceder isenção ou anistia a essa progressividade. Eu não posso querer lhe punir, mas lhe perdoando a punição. Não é possível, gente. Então, assim,
uma vez que se chega a essa fase do IPTU progressivo, não pode ser concedida isenção nem anistia à progressividade. De um ano para outro, as alíquotas elas só podem dobrar. E existe um teto, que é o quê? 15% do valor venal. Pensa na seguinte situação, a alíquota é de 1%. 1%. De um ano para outro, ela pode chegar ao quê? 2%. Depois ela pode chegar em 4%. Depois ela pode chegar em 8%. E qual que é o limite dela? 15%. Se na sua prova falar, ah, que bonito, então 2, 4, 6, 8, 16, não, o limite é 15. Presta atenção que o limite é 15. De um ano para outro pode dobrar. Por um prazo de até 5 anos. Você pode aumentar as alíquotas por 5 anos. E o limite é 15%. Pessoal, terceira fase. Se notificou para cumprir a função social, o proprietário ainda assim não fez nada. Cobrou IPTU progressivo. E o proprietário falou, eu pago. Chega-se então finalmente ao que seria a terceira fase, que é propriamente dita desapropriação do espaço urbano. Já comentei com vocês, o pagamento é feito em títulos da dívida pública, que são resgatados no prazo de até 10 anos, em prestações anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização, com juros legais de 6% ao ano. Pessoal, 6% ao ano é uma miséria, tá? Não é falar, ah, tudo bem, vai receber juros. Isso aqui é uma sanção. Né? Não pode ser um prêmio, não pode ser um bônus àquele que não cumpre com a função social. Ah, para que eu vou vender? Eu coloco aí, deixo o imóvel parado, eventualmente o município vem desapropriar. Não é assim. Vai receber em títulos da dívida pública, não vai ser prévia e em dinheiro. Títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, com juros de apenas 6% ao ano. E como já comentei com vocês, os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamentos de tributos, porque é sanção. Pessoal, acaba por aqui? Não, existe uma última fase, que é a destinação do imóvel. O município, que tem plano diretor e lei específica, que notifica o proprietário, impõe o IPTU progressivo, ainda assim não resolve, faz a desapropriação, ele adquire a propriedade, né, imóvel, e ele precisa fazer alguma coisa com esse bem. A lei estabelece um prazo máximo de 5 anos para que o município dê uma destinação, para que o município aproveite este imóvel desapropriado. Porque seria contraditório o poder público falar assim, e aí você, cumpra a função social dessa propriedade aqui. Ah, não vai cumprir? Então tá bom, vou desapropriar. E daí quem não cumpre com a função social da propriedade é o poder público, né? Seria contraditório. Então a lei ela estabelece um prazo máximo de 5 anos. Como que é feito esse aproveitamento? Parágrafo 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público, ou seja, o poder público ele pode estabelecer ali uma repartição, montar um postinho, uma escola, uma creche, uma secretaria municipal. O próprio poder público pode utilizar esse imóvel ou alienar ou conceder a terceiros, observando nesses casos o procedimento licitatório previsto lá no 8666, que nós vamos estudar em outra aula. Só tem um detalhe, digamos que ele faça alienação. Faz alienação do imóvel e você adquire. Você adquiriu um imóvel que foi fruto de uma desapropriação especial urbana. Este imóvel não está cumprindo com a função social. Notadamente, você que adquire este imóvel já com o ônus de fazer o quê? Dar a função social. Quando você recebe as chaves deste imóvel, quando você recebe a propriedade, você já recebe uma notificação falando o seguinte: cumpra com a função social. Você tem 1 ano para apresentar um projeto de utilização ou promover o parcelamento do solo. Por quê? Porque eu não desapropriei o imóvel do fulano A para, depois de todo um procedimento da desapropriação especial urbana,
tomar a propriedade, alienar a propriedade e deixar que o fulano B continue a descumprir com uma função social. Então, quem adquire este imóvel já adquire com o ônus, com a responsabilidade de dar cumprimento à função social. 1 ano para promover o parcelamento ou apresentar o projeto. E se 1 ano não acontecer isso? Bom, aí o adquirente vai passar a pagar o quê? IPTU progressivo. E se inicia um novo procedimento de desapropriação especial urbana. Pessoal, desapropriação especial rural, prevista no artigo 184 da Constituição, regulado pela Lei Complementar 76 de 93. Pessoal, competência da União. Por quê? Porque quem faz reforma agrária é a União. Artigo 184 diz assim: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo, com a sua função social, mediante prévia e justa indenização? Sim, mas em títulos da dívida agrária. E olha só, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Então você, dono da fazenda, que não está cumprindo com a função social da fazenda, né? Deixa sua fazenda aí parada, improdutiva, você pode sofrer essa desapropriação. Só que você vai ser indenizado de forma prévia e justa com títulos da dívida agrária. E vai levar até 20 anos para receber tudo isso. Ah, sim, a partir do 2º ano da emissão. Então, desculpa, 22 anos. Correção, 22 anos. E cuja utilização será definida em lei. Pessoal, não pode ser objeto de desapropriação especial rural, nos termos da Constituição. Pequena e média propriedade, de quem só possui a pequena e média propriedade, e a propriedade produtiva. Lembrando só uma coisa, tá, pessoal? Propriedade produtiva não necessariamente está cumprindo com a função social. Eu posso ter uma fazenda muito produtiva em que eu esteja utilizando mão de obra escrava. É óbvio que eu não estou cumprindo com a função social da propriedade. Ah, mas é produtivo. Então, pessoal, só fica de olho nisso aí, beleza? A desapropriação especial rural, ela é mais simplificada do que a desapropriação especial urbana. Por quê? Porque não tem ITR progressivo. Tá? Por ser uma sanção proprietária desidiosa, o pagamento não se faz em dinheiro, mas em título de dívida agrária a partir de 20 anos do 2º ano de emissão. Pagamento das benfeitorias. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. As benfeitorias, elas são pagas em dinheiro. Todas as benfeitorias, né, que se constatarem no imóvel rural, que vai ser desapropriado por interesse social, elas são pagas em dinheiro. Tá? Não se faz o pagamento em títulos da dívida agrária. Pessoal, desapropriação confisco. A desapropriação especial urbana, gente, ela é muito simples. Por quê? Porque não tem essa de notificação, ITR progressivo. Não. Desapropriação especial rural é tipo, desapropriou. Pronto, acabou aí. Certo? Ela é muito simples. Posso falar? Raramente vai ser cobrado de vocês, de tão simples que ela é. A desapropriação confisco, ela é diferente de todas as outras. Ela serve como uma sanção ao proprietário que faz coisinha errada. Pessoal, artigo 243 da Constituição diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Pessoal, a desapropriação confisco é uma sanção. Se eventualmente o particular estiver mantendo cultura ilícita de planta psicotrópica, lembrando que não é existem culturas lícitas de plantas psicotrópicas que são realizadas na forma da lei, mas uma cultura ilícita
ou a exploração de mão de obra escrava, pessoal, o proprietário ele vai sofrer uma desapropriação chamada desapropriação com fisco. Na desapropriação com fisco, o particular ele não recebe indenização alguma pela expropriação da propriedade. É uma sanção. A desapropriação com fisco, ela é muito simples. Ela só tem uma particularidade que a Constituição não diz, mas há uma construção jurisprudencial para que se defina os efeitos e a extensão da desapropriação com fisco da seguinte forma. Imagina que essa aqui é uma propriedade rural. Aqui tem uma casinha, né, onde as pessoas moram. Bonito, tem uma porta, tem janelinha, o telhado, tudo muito lindo. Aí aqui ao lado tem uma piscina, né, para as pessoas nadarem. Aqui é uma piscina, para elas se refrescarem no verão, pegarem uma gripe no inverno. E ao lado, um tratorzinho, vamos desenhar aqui um trator, né, toda fazenda tem que ter um trator. Eu sei, né, ó, que perfeição de desenho. Aqui está o volante do trator. Perfeito. E aqui ao lado existe uma plantação ilícita de plantas psicotrópicas. Uma plantação muito grande. Durante toda esta área. Quando o poder público vai fazer a desapropriação com fisco, a doutrina no início começou a dizer o seguinte: a desapropriação com fisco se faz na extensão da área que é utilizada, né, para o plantio de plantas psicotrópicas, plantio ilícito de plantas psicotrópicas. E daí eles defendiam que a desapropriação com fisco deveria se restringir a esta área aqui da plantação, não abrangendo o lado do terreno que tem a casinha, a piscina e onde guarda um trator. Pessoal, a jurisprudência não seguiu esta linha. A jurisprudência diz o seguinte: se você está fazendo o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou explorando mão de obra escrava, você vai sofrer a desapropriação com fisco. Só que você vai perder toda a propriedade, inclusive os bens móveis, né, os bens materiais, que são utilizados para a exploração ou cultivo de plantas psicotrópicas. Então, a desapropriação com fisco não abrange apenas a área do plantio ali de uma planta psicotrópica aí que você pode imaginar alguma. Quando se faz a desapropriação com fisco, se desapropria toda a área. Se desapropriando toda a área, desapropria a plantação, a área da casa, a área da piscina, inclusive os instrumentos que são utilizados para a exploração desta atividade ilícita. Pessoal, a desapropriação com fisco é uma das mais simples que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque a regra é clara, fez coisa errada, vai perder a propriedade privada. Certo? Pessoal, encerramos o nosso conteúdo sobre espécies de desapropriação por aqui. Se gostaram da aula, por favor, compartilhem com os amigos, comentem, dêem um curtir, façam um cadastro no nosso portal, cultive.com, baixem material de estudos. Vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho e seguimos aí com nosso estudo sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Um abraço!